Boa noite a todos. Obrigado por estarem mais uma vez no webinar da Health from Us, deste segundo tema de endocrinologia, dentro das sessões de pediatria. Recordo que quaisquer questões que tenham ao longo da sessão poderão deixar no bate-papo ou no Q&A, e recordo também que no final desta sessão teremos um teste com direito facultativo e com direito a diploma, e esta, entre outras questões, poderá a doutora Carla Rey, Presidente da Health from Us, falar um pouco melhor, e sem mais demoras vou-lhe passar a palavra. Boa noite. Como disse o João, mais uma vez, bem-vindos a este webinar. É o segundo webinar deste curso avançado em endocrinologia pediátrica e é o segundo de 6 webinars, como vocês sabem, sobre 3 grandes temáticas. Estes cursos avançados são realizados pela Health from Us em estreita parceria com a AMOP e com a CAETSO. Tenho a honra de ter o patrocínio científico da Ordem dos Médicos de Moçambique, da Ordem dos Médicos de Portugal e do MISAL, e ainda da Sociedade de Endocrinologia Pediátrica, da SPP, e tenho o apoio da Novo Nordisk, a quem nós agradecemos profundamente a confiança e a parceria para trabalharmos esta área da endocrinologia, particularmente da diabetes, com Moçambique. Será a segunda sessão apresentada de novo pela doutora Rita Santos Silva, que é assistente hospitalar com diferenciação em endocrinologia pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e é assistente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E este webinar será moderado pelo Dr. Gilberto Manhissa, bastonário da Ordem dos Médicos de Moçambique, e pela professora Catarina Limber. Eu apresentarei a professora Catarina Limber. A professora Catarina Limber é pediatra, é doutorada na área da endocrinologia e é presidente da Sociedade de Endocrinologia da Sociedade Portuguesa de Pediatria, e tem uma trajetória profissional com uma experiência brutal neste âmbito, para além de ser responsável pela formação nesta área, e ela depois vos falará pela organização de um congresso para o próximo ano em Portugal, que nós vamos tentar abrir portas e criar algum tipo de parceria para que os colegas de pediatria de Moçambique interessados nesta área possam beneficiar dessa iniciativa e dessa organização. Gostaria agora de passar a palavra à sua doutora, deu uma branca, Eugénia. A Eugénia é pediatra, é diretora do Departamento de Pediatria do Hospital Central de Maputo e é a coordenadora científica da AMOP, a quem eu agradeço todo o apoio que nos deu na organização e na estruturação destes webinars, e que peço, doutora, que diga umas palavras e que faça a apresentação do seu bastonário. Muito obrigada e até já. Boa noite a todos. Espero que estejam a ouvir-me. Estão a ouvir-me? Boa noite. Muito bem, doutora Eugénia, muito bem. Doutora Eugénia, estamos a ouvir muito bem. Bem-vindos a este webinar, mais uma sessão para atualização, adquirir conhecimentos. Agradecemos mais uma vez à Health from Us por esta parceria valiosa, principalmente de formação na área de pediatria e saúde infantil. Agradecemos também o Programa Nacional de Pediatria e a Ordem dos Médicos, que deu o seu contributo para a realização destes webinars. Espero que todos façam bom proveito. A seguir, gostaria de convidar o Dr. Gilberto Manhissa, que é o nosso bastonário da Ordem dos Médicos de Moçambique. Dr. Gilberto Manhissa é médico de profissão, especialista em endocrinologia, mestre em bioquímica de nutrição pela Cornell University dos Estados Unidos da América e é docente da Faculdade de Medicina da UEM. Muito obrigada, Dr. Gilberto, por aceitar este convite para ser moderador desta sessão e, por favor, Dr. Gilberto. Obrigada.
Muito boa noite a todos. Espero bem que neste momento consigam ouvir-me. Muito obrigado em primeiro lugar pelo fato de ter sido convidado para esta tão importante e valiosa formação. Não só em meu nome, mas também em nome da Ordem dos Médicos de Moçambique. E consideramos que todos os processos formativos são uma excelente oportunidade para que os nossos especialistas, os nossos colegas, possam elevar a qualidade do ato médico que têm estado a praticar. E por isso vão contar sempre com a nossa, vão contar sempre com a nossa parceria e poderão contar com a nossa participação para todos estes atos. Nós temos especial interesse nesta área, porque, como disse, estou a trabalhar na área de endocrinologia e achei muitíssimo interessante, por exemplo, que na primeira apresentação já tivesse sido abordados áreas como a contagem dos carboidratos, o rácio insulina-carboidratos, o tratamento usando o esquema basal-bolos, o fator de correção, coisas desta natureza que tornam o ato médico e o controle do doente diabético com melhor qualidade do que aquele que nós fazemos se não pudermos utilizar estas ferramentas. Não devemos nos esquecer que, na nossa prática, o mais importante é fazermos o uso da prática baseada em evidências e não o uso da prática baseada em restrições. Porque se nós optamos por esta segunda, provavelmente nunca iremos fazer uma prática com a qualidade de vida, pois as dificuldades que nós fazemos face no nosso país são muito importantes. E por isso temos de ousar, temos de enfrentar desafios para que, de facto, a nossa prática possa ser igual àquela que se tem feito nos demais países. Temos de deixar de pensar que há dificuldades e pensarmos em como as evidências que existem para uma boa prática médica nós possamos usá-las no nosso país. Já temos desde 1993, a altura que foi publicado os resultados de um importante marco histórico no controle da diabetes, que é o estudo DCCT, e de facto nós, se tivermos um bom controle da hemoglobina glicada, fazemos não só o controle da diabetes, mas sobretudo fazemos a prevenção das complicações. E acho que é muito importante que nós façamos o abraço a este tipo de atitudes para que nós possamos proteger os nossos doentes das complicações que mais tarde ou mais cedo poderão surgir caso a nossa prática não seja baseada no uso da hemoglobina glicada como referência. Também quero dizer o seguinte, é que mesmo na altura que foi publicado este estudo, não existiam as insulinas que hoje constituem a base da prática ou da insulinização com o esquema bolos basal, e as insulinas que existiam de facto são aquelas que nós temos correntemente em Moçambique. E mesmo assim, utilizando estas mesmas insulinas, utilizando o chamado regime intensivo e contagem de carboidratos, foi possível conseguir que os doentes pudessem ficar melhor controlados. Então, espero que os nossos colegas possam rapidamente abraçar-se a esta forma de tratamento. Sem mais dizer, acredito que os apresentadores têm muito para nos ensinar hoje, então, por favor, gostaria de passar a palavra para os demais intervenientes. E muito obrigado. Doutora Rita, acho que pode iniciar a apresentação. Creio eu.
Então, boa noite a todos. Antes de mais, conseguem-me ouvir bem? Está e ver bem nos slides? Está ótimo, Rita, está excelente. Então, eu gostaria de começar por mais uma vez agradecer à Health Formos o convite que me dirigiu para estar aqui hoje convosco, com um agradecimento muito especial à professora doutora Carla Rego, que foi uma pessoa importantíssima na minha formação em pediatria, porque foi a minha primeira orientadora de formação no internato da especialidade de pediatria. Depois queria cumprimentar todos os moderadores e todos os presentes esta noite aqui para me ouvirem. E então, na terça-feira, no primeiro webinar, nós falamos sobre alguns fundamentos básicos do tratamento com múltiplas administrações de insulina e falamos também um bocadinho sobre o manejo do doente diabético pediátrico em ambulatório, nomeadamente na avaliação da glicemia, da cetonémia e na avaliação da hemoglobina glicada. E eu hoje ia prosseguir com este tema do manejo do doente diabético pediátrico em ambulatório e depois numa segunda parte falar-vos um bocadinho então sobre as hipoglicemias e alguns aspectos práticos da insulinoterapia. E então eu não podia falar-vos de diabetes tipo 1 e do seu seguimento em ambulatório, sem vos falar um bocadinho, e espero de todo não ser maçadora, nas complicações da diabetes. Porque eu penso que todos nós sabemos que a diabetes é uma doença crónica, que afeta todo o organismo, que tem uma importante morbilidade e mortalidade e fundamentalmente com especial incidência em alguns órgãos e sistemas, nomeadamente no olho, no rim, nos nervos periféricos e nos vasos. Toda a gente tem a noção de que a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira no mundo. A nefropatia diabética leva à insuficiência renal, doença renal terminal, muitas vezes com necessidade de técnicas de substituição da função renal, e a neuropatia é uma das complicações mais incapacitantes, talvez a mais incapacitante da diabetes mellitus, com dor, parestesias, o chamado pé diabético, fraqueza muscular, disfunção autonómica, etc. E por outro lado, a diabetes mellitus é um importante fator de risco para infartos, AVCs, doença vascular periférica, como bem sabemos. E então quando nós falamos de complicações da diabetes mellitus, falamos de dois grandes grupos. Por um lado, as complicações microvasculares, nas quais se incluem a retinopatia diabética, a nefropatia diabética e a neuropatia diabética, e por outro lado as complicações macrovasculares, nomeadamente a doença coronária, a doença vascular periférica e a doença cerebrovascular. E vocês podem me perguntar porque é que isto é importante quando eu estou a falar para uma plateia que é maioritariamente constituída por pediatras e por endocrinologistas com dedicação à diabetes em idade pediátrica, mas na verdade é na idade pediátrica que estas complicações micro e macrovasculares se instalam, se iniciam, e por outro lado é também na idade pediátrica que nós devemos atuar com vista à sua prevenção. Tal como o Dr. Gilberto já nos disse, a prevenção das complicações da diabetes mellitus está intimamente ligada ao controle metabólico, ao controle glicémico. E nós sabemos muito, graças ao estudo da CCT, que um tratamento intensivo e a melhoria deste controle glicémico são o principal fator que leva a uma redução do aparecimento das complicações da diabetes. Sendo que, como já falamos um bocadinho na terça-feira passada, neste momento a ESPAD, portanto a Sociedade Internacional de Diabetes Pediátrica, nos diz que em todas as faixas etárias pediátricas, portanto entre os 0 e os 18 anos, o nosso objetivo deve ser conseguir uma hemoglobina glicada inferior aos 7%, com, obviamente, o menor número de hipoglicemias possível.
E aquilo que nos mostrou então o DCCT, como o Dr. Gilberto já nos disse, foi que quando eram comparados os doentes que faziam o chamado tratamento convencional com os doentes que faziam o regime intensivo, com insulinoterapia funcional, contagem de hidratos de carbono, etc., havia, na verdade, uma melhoria da hemoglobina glicada e havia concomitantemente um atraso no aparecimento das complicações e uma redução no número e na severidade das complicações da diabetes mellitus. E por isso apostarmos num controle metabólico desde os primeiros anos da doença é um fator essencial, fundamental na prevenção das complicações da diabetes mellitus. Há alguns fatores de risco que nós devemos conhecer e que são fatores de risco para um aparecimento mais precoce e mais severo das complicações da diabetes mellitus tipo 1, nomeadamente, e como já falamos, um mau controle glicémico, uma maior duração de doença, uma idade mais avançada, um índice de massa corporal mais elevado, portanto indivíduos mais obesos, a coexistência de elevação da tensão arterial, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, tabagismo, sedentarismo e uma história familiar positiva para estas complicações. Por exemplo, um indivíduo que tem um familiar de primeiro grau, por exemplo um pai, com retinopatia diabética, tem uma maior probabilidade de ter retinopatia diabética numa idade mais jovem e com maior gravidade do que um indivíduo que não tenha esta história familiar. E quando nós falamos, então, na importância do controlo, de um controlo o mais rigoroso possível da diabetes, com o objetivo de prevenir o aparecimento das complicações da diabetes, o outro ponto muito importante é nós sabermos reconhecer e estarmos atentos para as formas de apresentação destas complicações da diabetes, de forma a que, ao reconhecê-las atempadamente, possamos intervir com o objetivo de minimizar os seus danos. Ou seja, por um lado, investir, e isto é muito importante no seguimento do doente em ambulatório, por um lado investir num controlo glicémico que deve ser o melhor possível, idealmente com hemoglobinas glicadas abaixo dos 7%, e por outro lado investir no rastreio atempado das complicações da diabetes, de forma a que o seu diagnóstico precoce possa levar a intervenções que possam minimizar os seus danos ou até reverter algumas delas que são reversíveis. E então eu começava por vos apresentar um caso clínico de um jovem de 14 anos que tem uma diabetes mellitus tipo 1 desde os 6 anos e está sobre o esquema de múltiplas administrações diárias de insulina com glargina mais um análogo rápido, neste caso a glulizina, antes das 4 principais refeições. E a pergunta é, relativamente ao rastreio de complicações da diabetes mellitus tipo 1, qual das seguintes atitudes é a mais adequada? Hipótese A, não há necessidade de rastrear complicações da diabetes numa idade tão jovem. Hipótese B, o rastreio da nefropatia diabética só deve ser feito apenas se o jovem tiver mau controle metabólico. Hipótese C, o rastreio da nefropatia diabética deve ser feito anualmente utilizando o rácio albumina-creatinina na primeira urina da manhã. Hipótese D, a avaliação da tensão arterial deve ser feita a cada 5 anos. E hipótese E, a avaliação do perfil lipídico apenas deve ser feita aos 18 anos. E aqui a resposta correta é a hipótese C, o rastreio de nefropatia diabética deve ser feito anualmente utilizando o rácio albumina-creatinina na primeira urina da manhã. E sem vos maçar, que não é de todo o meu objetivo, eu vou tentar nos próximos slides que as outras linhas que não eram verdadeiras fiquem esclarecidas. Então a retinopatia diabética, como já disse, é a principal causa de cegueira. O seu rastreio deve começar a partir dos 10 anos ou no início da puberdade, nos jovens que tenham mais de 2 a 5 anos de duração da diabetes, isto segundo aquilo que nos sugerem as guidelines da ESPAD. E como é que é feito este rastreio? Ou é feita uma observação do fundo ocular sobre midríase farmacológica por um oftalmologista treinado nesta técnica,
ou pode ser feito um rastreio mais simples, que é com fotografias do fundo ocular que são feitas por uma técnica, aqui em Portugal muitas vezes até ao nível dos cuidados de saúde primários, e que são enviados depois futuramente para avaliação por um oftalmologista, ou seja, o oftalmologista vê as fotografias, não vê o doente e chama apenas o doente nos casos em que haja alterações sugestivas de retinopatia. Porquê é que é importante nós fazermos o rastreio da retinopatia? Porque nas primeiras fases de retinopatia, o tratamento com laser tem uma eficácia relativamente alta na prevenção ou no atraso da cegueira. E por isso é muito importante que esta retinopatia seja detectada numa fase em que ainda é possível fazer um tratamento que atrase a sua progressão. Relativamente à nefropatia diabética, o que é que acontece no rim do diabético? Inicialmente há uma hiperfiltração com hipertrofia renal e aumento da taxa de filtração glomerular, que depois progride para a albuminúria, primeiro para microalbuminúria e depois para macroalbuminúria, com posteriormente diminuição da taxa de filtração glomerular, hipertensão, azotemia e doença renal terminal, com necessidade de técnicas de substituição renal. O rastreio da nefropatia diabética deve começar exatamente na mesma idade que o rastreio da retinopatia diabética, portanto a partir dos 10 anos ou no início da puberdade, nos doentes com mais de 2 a 5 anos de duração de diabetes. E o método de rastreio mais fácil e mais barato é o doseamento do rácio albumina-creatinina na primeira urina da manhã, e deve ser feito anualmente. Depois, relativamente à neuropatia diabética, ela é a complicação crónica mais comum e mais incapacitante de diabetes. É o motivo mais frequente de dor neuropática e é a causa das úlceras no chamado pé diabético. É geralmente insidiosa, progressiva, começa por uma perda sensitiva e posteriormente um compromisso motor na chamada distribuição em luva e em meia. Na verdade, nós na idade pediátrica, na pediatria, cá em Portugal, estamos pouco sensibilizados para o rastreio da neuropatia diabética, que deverá ser feito com a história e com o exame objetivo, nomeadamente a avaliação da pressão e da vibração, e não o fazemos de forma sistemática em todas as consultas como deveríamos, porque na verdade parece que as primeiras alterações de neuropatia diabética começam também na idade pediátrica. Quando nós falamos do ABC da prevenção das complicações macrovasculares, falamos fundamentalmente em ter uma boa hemoglobina glicada, portanto, idealmente abaixo de 7 sem hipoglicemias ou com poucas hipoglicemias, e este será o nosso A, portanto, o nosso A é uma boa hemoglobina glicada. O nosso B de blood pressure é ter uma tensão arterial normal, portanto, não tratar a hipertensão arterial, e o nosso C de colesterol é exatamente ter um perfil lipídico normal ou tratar a dislipidemia se ela existir. Quando é que nós começamos então a avaliar a tensão arterial? A tensão arterial deve ser avaliada idealmente em todas as consultas, mas pelo menos uma vez por ano e praticamente desde o diagnóstico. Se tivermos um valor elevado da tensão arterial, devemos voltar a repeti-la na consulta seguinte e, na verdade, se verificarmos que há esta elevação da tensão arterial, devemos pedir um mapa de 24 horas, porque muitas vezes os nossos meninos aquilo que têm é a chamada hipertensão de bata branca, ou seja, ficam um bocadinho ansiosos quando vêm à consulta e têm alguma elevação da tensão arterial nesse contexto, de alguma ansiedade relacionada com a consulta, e por isso, se nós verificarmos que há uma elevação da tensão arterial na consulta, devemos seguir requisitar o mapa de 24 horas. O tratamento da hipertensão arterial passa geralmente por um IECA. Depois, o rastreio da dislipidemia começará também após os 10 anos ou no início da puberdade, e deve ser repetido a cada 2 a 5 anos, dependendo do controle metabólico do doente. E o nosso objetivo é manter um colesterol LDL inferior a 100, um HDL superior a 35 e uns triglicerídeos inferiores a 150.
Depois, para além deste rastreio das complicações da diabetes, nós sabemos que há algumas comorbilidades, portanto, algumas doenças associadas à diabetes mellitus, às quais também devemos estar atentos quando fazemos o seguimento dos nossos meninos com diabetes no ambulatório. Por um lado, devemos estar atentos ao crescimento e ao desenvolvimento pubertários. E isto porque um doente que cresce normalmente é geralmente um sinal de que nós estamos a ser mais ou menos eficazes no tratamento da nossa diabetes. Por outro lado, se o doente tiver um péssimo ou muito mau controle glicémico, nós vamos ter uma diminuição da velocidade de crescimento e vamos ter muitas vezes um atraso pubertário. E isso, nas situações mais extremas, condiciona aquilo que se chama a síndrome de Mauriac, que no fundo é a associação no diabético com mau controle metabólico de baixa estatura, hepatomegalia e atraso pubertário. Por outro lado, também é nosso objetivo tentar que as nossas crianças mantenham um índice de massa corporal normal. Nós sabemos que há alguma tendência para os doentes em tratamento com insulina ganharem algum peso e sabemos, por outro lado, que a obesidade é um dos fatores de risco para complicações micro e macrovasculares e, portanto, é muito importante que em todas as consultas seja avaliado o peso e a estatura do doente para, por um lado, nós termos a certeza que ele está a crescer e a desenvolver-se sexualmente de forma normal, mas, por outro lado, evitarmos ou corrigirmos um possível excesso de peso. Depois, nós sabemos também que a diabetes mellitus tipo 1 se associa a outras doenças autoimunes e, portanto, temos de as conhecer e temos de estar atentos para os seus sinais e sintomas. Uma delas é a doença celíaca. Nós sabemos que o risco da doença celíaca está inversamente associado à idade ao diagnóstico, portanto, quanto mais jovem é a criança ao diagnóstico, maior é o risco de doença celíaca e é também mais elevado nas crianças, sendo mais elevado nas crianças com diabetes mellitus antes dos 5 anos, com o diagnóstico antes dos 5 anos. A maior parte dos casos são diagnosticados logo nos primeiros anos de diabetes mellitus, e a doença celíaca é muitas vezes assintomática, muito embora um sinal que nos possa fazer pensar ou que nos deva fazer pensar numa doença celíaca concomitante é quando a nossa criança começa a ter hipoglicemias graves ou hipoglicemias que são inexplicáveis e sem outra razão aparente. Devemos estar atentos porque podemos ter concomitantemente uma doença celíaca. Se também temos uma criança com uma diabetes mellitus tipo 1, que tem muita dificuldade em ganhar peso, ou que tem uma diminuição franca da sua velocidade de crescimento, sem nós percebermos muito bem porquê, atenção, não se esqueçam da doença celíaca, porque pode ser um sinal de que temos uma doença celíaca concomitante. Aquilo que está recomendado é que mesmo nos indivíduos, nas crianças que não tenham qualquer sintoma, deve ser feito o rastreio da doença celíaca ao diagnóstico e depois a cada 1-2 anos de doença. Como é que é feito este rastreio da doença celíaca? Se nós pudermos, é feito através do doseamento dos anticorpos antitransglutaminase ou dos anticorpos anti-endomísio, sendo que os anticorpos antitransglutaminase são anticorpos do tipo IgA e, portanto, na primeira vez convém que nós doseemos também a IgA total para ter a certeza que não haja um déficit de IgA. Quando nós temos anticorpos aumentados, portanto, quando nós temos um rastreio positivo, a seguir devemos enviar aos colegas da gastroenterologia, porque o diagnóstico é idealmente feito após endoscopia digestiva alta com biópsia. Como sabem, o tratamento da doença celíaca é relativamente simples, passa por uma dieta sem glúten, uma dieta isenta de glúten pela vida inteira do indivíduo. Outra doença autoimune que muitas vezes se associa à diabetes mellitus tipo 1 é a tiroidite autoimune ou tiroidite de Hashimoto. E aí também é importante que ao diagnóstico e depois mais ou menos a cada 2 anos de doença seja feita a avaliação da função da tiroide, portanto TSH, a avaliação da TSH e da T4 livre e também a avaliação dos anticorpos antitiroideus.
Se a nossa criança diabética está a crescer mal, atenção que podemos ter por trás um hipotiroidismo primário no contexto de uma tiroidite autoimune. É uma associação que é relativamente frequente. Muito mais rara é a associação com doença de Addison. No fundo é a associação com insuficiência da suprarrenal primária de causa autoimune. Aí, se nós temos uma criança com uma diabetes mellitus tipo 1 e com uma doença de Addison, devemos pensar nos chamados síndromes poliglandulares autoimunes, que são síndromes que juntam várias doenças do foro autoimune. Nós, por sistema, não rastreamos para a doença de Addison, não fazemos nenhum teste de rastreio para a doença de Addison, mas é importante que estejamos atentos a alguns sinais e sintomas, nomeadamente se tivermos hipoglicemias frequentes, uma diminuição inexplicável na necessidade de insulina, se tivermos quadros, por exemplo, de vômitos, de prostração associadas a períodos em que a criança está doente, se tivermos hiponatremia, hipercalémia, devemos pensar que podemos ter uma doença de Addison concomitante, mas como vos digo, é uma situação muito mais rara e que provavelmente não iremos ter assim tantas na nossa prática clínica. Eu fazia agora uma pequena interrupção para um caso clínico e temos então um jovem de 14 anos que é diabético desde os 6 anos e está a fazer também um esquema de múltiplas administrações diárias de insulina com glargina e um análogo rápido antes das 4 principais refeições. Este jovem tem um mau controle metabólico com uma última hemoglobina glicada de 9,4%. E ao exame objetivo ele apresenta a seguinte lesão abdominal, que eu espero que todos consigam ver ali na fotografia, e a pergunta que eu faço é a que é que poderá corresponder esta lesão. Hipótese A, a uma picada de inseto, a hipótese B, a uma reação alérgica à insulina, hipótese C, uma reação alérgica ao botão das calças, hipótese D, a uma lipohipertrofia e hipótese E, a necrobiose lipoídica diabeticorum. E a hipótese correta será então uma situação de lipohipertrofia. Então o que é a lipohipertrofia? É uma acumulação anormal de gordura subcutânea que resulta da aplicação de insulina sempre no mesmo local. Tipicamente os doentes que têm maior risco de lipohipertrofia são também aqueles que têm hemoglobinas glicadas mais elevadas, que fazem um grande número de injeções de insulina e que têm uma doença de maior duração. Há alguns fatores de risco, sendo que os principais é não rodar a zona de administração de insulina. Vocês recordam-se que nós na primeira aula eu mostrei-vos aquele bonequinho em que nós tínhamos os vários locais onde pode ser administrada a insulina, os braços, as coxas, a barriga, as nádegas, e portanto é muito importante que desde um primeiro momento nós ensinemos às nossas crianças que a insulina deve ser dada em todos estes locais e que num mesmo dia não deve ser dada 2 vezes num mesmo sítio, exatamente para prevenir as lipohipertrofias. Por outro lado, se houver reutilização das agulhas, também há um maior risco de lipohipertrofia. Se não houver uma grande quantidade de agulhas disponíveis, ou mesmo naqueles doentes que têm agulhas disponíveis, mas têm alguma preguiça de estar a trocar a agulha da caneta, nós sabemos que isso vai aumentar o risco destas lipohipertrofias. E por isso, aqui é muito importante o papel da educação para a diabetes, em todas as consultas, examinar bem a barriguinha e as nádegas da criança, se for uma criança pequenina, examinar também as nádegas, se for um maiorzinho, examinar bem a barriguinha e verificar que não há estas zonas de lipohipertrofia e se houver, tentar perceber que erros, entre aspas, é que podem estar a ser cometidos e de que forma é que essa zona deve ser evitada. E porquê? Porque essas zonas de lipohipertrofia são zonas onde a insulina é absorvida de forma errática e, portanto, podem condicionar algumas hipoglicemias, porque às vezes funcionam quase como umas bolsinhas de insulina, e por outro lado pode haver uma má absorção e pode condicionar algumas hiperglicemias. E o tratamento passa exatamente por esta educação para a diabetes e pela evicção da administração de insulina nessas zonas
durante um período de 2 a 3 meses. Já a necrobiólise lipoídica diabeticorum é muito mais rara, tem aí uma imagem com a lesão, e são basicamente umas lesões circunscritas, eritematosas, por vezes ulceradas, geralmente visíveis na região pré-tibiais. São muito mais raras, eu pessoalmente só vi uma vez, estão também associadas a um mau controle metabólico, mas não se sabe muito bem qual é o mecanismo patofisiológico que está por trás do seu aparecimento. E assim, resumindo, o que é que nós devemos fazer se tivermos essa possibilidade relativamente ao rastreio das complicações e das comorbilidades associadas à diabetes tipo 1? A partir dos 10 anos ou do início da puberdade e após 2 a 5 anos de diabetes mellitus, rastreio de retinopatia e nefropatia, retinopatia com a avaliação do fundo do olho ou por uma fotografia ou por oftalmoscopia, nefropatia através do rácio albumina-creatinina na primeira urina da manhã. Relativamente à neuropatia, não se sabe muito bem quando é que este rastreio deve começar, mas basicamente é feito através da história e do exame objetivo. Depois, relativamente aos fatores de risco cardiovasculares, a importância da tensão arterial pelo menos uma vez por ano, mas se possível em todas as consultas, e do perfil lipídico a cada 5 anos. Para além disso, em cada consulta deve ser avaliado o peso, a estatura, o índice de massa corporal e o desenvolvimento pubertário do doente, especialmente se for ali uma criança em idade pré-pubertária ou pubertária. Depois, a avaliação da função da tiroide e dos anticorpos antitiroideus ao diagnóstico a cada 2 anos e o rastreio da doença celíaca através então dos anticorpos antitransglutaminase ou antiendomísio ao diagnóstico a cada 2 anos. Estarmos atentos a possíveis sinais e sintomas de doença de Addison, de insuficiência da suprarrenal e a prevenção da lipohipertrofia, examinando sempre as zonas onde o doente aplica a insulina e dando aqueles conselhos de rotação dos locais, de mudança regular de agulhas, etc. Assim, em termos práticos, o que é que nós fazemos na nossa unidade para simplificar um bocadinho estes rastreios? A criança, regra geral, é vista de 3 em 3 meses na consulta. Quando vem à nossa consulta, faz a hemoglobina glicada com um aparelho de avaliação capilar semelhante àquilo que vos mostrei na terça-feira e nessa altura é também pesada, medida, é avaliada a tensão arterial e a nossa enfermeira especialista em diabetes examina a região do abdômen e faz algum aconselhamento relativamente à prevenção da lipohipertrofia. Depois, uma vez por ano, a partir dos 10 anos, nós geralmente fazemos um estudo analítico com a avaliação do perfil lipídico, a avaliação do rácio albumina-creatinina na primeira urina da manhã, avaliação da função da tiroide e anticorpos antitiroideus e rastreio de doença celíaca. E geralmente fazemos isso todos os anos. E também, a partir dos 10 anos, geralmente pedimos o apoio da oftalmologia na observação do fundo do olho para rastreio de retinopatia diabética. E assim, de forma muito sumária, é basicamente isto que nós fazemos no acompanhamento e no rastreio destas complicações e comorbilidades associadas à diabetes mellitus tipo 1. E agora, passando à segunda parte, relativa às hipoglicemias, eu queria vos dizer que se, em termos de complicações crónicas e a longo prazo, estas complicações micro e macrovasculares de que falamos devem ser a nossa principal preocupação, se calhar quando nós falamos das complicações agudas a curto prazo da diabetes, aquela que mais nos preocupa, e no caso das crianças e dos jovens mais preocupa os pais, é exatamente as hipoglicemias. A hipoglicemia é a complicação mais frequente da diabetes mellitus tipo 1 na infância. Acontece quando a insulina administrada excede aquela que era necessária e é uma barreira a um bom controle metabólico. Porquê? Porque muitas vezes o doente ou os pais do doente, no caso de ser uma criança pequena, não dão tanta insulina como era necessária, ou alteram um bocadinho os seus hábitos alimentares, ou modificam o exercício físico que a criança vai praticar, por medo de que ocorram hipoglicemias. E por isso o medo
das hipoglicemias é um dos fatores, ou talvez o fator que mais condiciona ou que mais prejudica a aquisição de um bom controle metabólico, mesmo nas crianças e nos doentes que têm um vasto conjunto de armas terapêuticas à sua disposição. É também um fator de stress, tem uma importância enorme na qualidade de vida do doente e diminui muito a qualidade de vida do doente. Há alguma noção de que, e vamos falar disso um bocadinho a seguir, hipoglicemias severas ou muito frequentes possam ter algumas sequelas neurológicas associadas fundamentalmente nas crianças pequeninas, e é um dos fatores que tem sido mais difícil de combater, apesar de uma mudança de paradigma nos últimos anos. Convenciona-se no diabético que um valor abaixo de 70, uma glicemia abaixo de 70 é aquela que se convenciona como hipoglicemia, será o limite para iniciar tratamento, sendo uma hipoglicemia severa aquela hipoglicemia em que há necessidade de ajuda externa para corrigir ou presença de disfunção cognitiva causada pela hipoglicemia, por exemplo, com síncope ou com alteração da consciência. Os sintomas e sinais associados à hipoglicemia são fundamentalmente de 3 tipos. Por um lado, sintomas adrenérgicos, como o tremor, a criança ficar muito pálida, a criança sentir palpitações, ficar suada. Os sintomas e sinais neuroglicopénicos, nomeadamente a fadiga, as dores de cabeça, dificuldades em concentrar, sensação de visão turva, confusão, até convulsões e perda de consciência, e a severidade dos sintomas vai depender um bocadinho da severidade da privação da energia cerebral, e depois há os sintomas comportamentais, que são muito frequentes nas crianças mais pequeninas, abaixo dos 5 anos, e para as quais nós, médicos e os cuidadores, portanto os pais e os cuidadores das crianças, temos de estar particularmente atentos. Como sejam a agitação, um comportamento errático, a criança começar a fazer birras, a criança estar muito parada, a criança estar irritada, e estes sintomas e sinais são muito mais subtis e são muito frequentes nas crianças muito pequeninas, e é importante que nós estejamos atentos a eles. Em indivíduos não diabéticos, quando diminui a glicemia, há uma inibição da secreção endógena de insulina, portanto o pâncreas deixa de secretar insulina. Mas nos indivíduos diabéticos, a insulina é dada por nós e, portanto, este mecanismo não está a funcionar de forma fisiológica. Por outro lado, quando há diminuição da glicemia, há um aumento da secreção de hormonas contrarregulatórias, nomeadamente do glucagon, da adrenalina, da noradrenalina, do cortisol e da hormona de crescimento, todos com o objetivo de aumentar a glicemia. Uma das nossas principais preocupações e outra das coisas a que nós devemos estar muito atentos na consulta é o aparecimento das chamadas hipoglicemias assintomáticas. Aquilo que acontece é que nos diabéticos, com o passar do tempo, há uma perda da resposta do glucagon à hipoglicemia e por isso os diabéticos são dependentes da resposta adrenérgica. E episódios recorrentes ou muito frequentes de hipoglicemia contribuem para uma deficiente regulação a hipoglicemias subsequentes por mecanismos de adaptação celular a que nós normalmente chamamos habituação, ou seja, num diabético de longa data, em que há hipoglicemias muito frequentes, a partir de certa altura deixa de haver aqueles sinais e sintomas de hipoglicemia adrenérgica, portanto o tremor, as palpitações, a sensação de a palidez, a sensação de que a pessoa se está a sentir mal disposta, aqueles sinais de aviso que fazem com que o diabético reconheça a hipoglicemia e procure ajuda, e esses sinais com o passar do tempo e com o repetir de muitas hipoglicemias deixam de existir e começa a haver um risco muito maior de hipoglicemias severas, porque
o doente deixa de reconhecer esses sinais, esses primeiros sinais, e pode apenas ser reconhecida a hipoglicemia quando ela já é muito severa, nomeadamente com perda de consciência, convulsões, coma, etc. E, portanto, nós devemos estar muito atentos a estas hipoglicemias assintomáticas, devemos perguntar na consulta se a criança ou se o adolescente sente as hipoglicemias, e se a criança ou o adolescente não sentirem as hipoglicemias, portanto tiverem estas hipoglicemias assintomáticas, isto é uma bandeirinha vermelha que nos deve levar a fazer algumas modificações no tratamento. E eu peço desculpa porque está ali um A com um H a mais, foi um lapso e só reparei agora. E então passamos para um caso clínico, para tornar isto um bocadinho mais prático, e temos uma criança de 3 anos com uma diabetes mellitus que foi diagnosticada há 3 meses e que está sob esquema de múltiplas administrações de insulina. Faz glargina 4 unidades às 22 horas e faz um análogo rápido antes do pequeno almoço, do lanche e do jantar. A mãe queixa-se que a criança tem dormido muito mal, tem muitos pesadelos e dorme muito agitada, e que frequentemente de madrugada tem glicemias inferiores a 70, portanto tem hipoglicemias. E a pergunta é qual das seguintes é que é uma atitude que não será correta neste caso. Hipótese A, mudar a glargina para de manhã, portanto em vez de dar a glargina à ceia, dar a glargina de manhã. Por outro lado, reforçar a ceia, reforçar aquilo que a criança come antes de se deitar. Ou, hipótese C, diminuir a quantidade de glargina. Hipótese D, mudar para um sistema de infusão contínua de insulina, portanto para uma bomba de insulina logo possível. Hipótese E, acordar a criança entre a meia-noite e a 1 e dar-lhe hidratos de carbono de absorção rápida, por exemplo, sumo ou açúcar. E na verdade esta é a hipótese que não estará correta, todas as outras são perfeitamente válidas. Vocês reparem, temos uma criança de 3 anos, com um diagnóstico relativamente recente de diabetes mellitus tipo 1 e que tem hipoglicemias noturnas. Isso é um fator de risco, além de ser um enorme fator de preocupação para os pais e de alteração da qualidade de vida daquelas crianças, é um fator de risco para nós que nos deve deixar preocupados. E por isso uma das hipóteses é que a glargina, em vez de ser dada à noite, seja dada de manhã. Nós sabemos que a glargina tem uma duração de ação de mais ou menos 24 horas, mas o seu efeito, muito embora seja um efeito que se pretende que seja mais ou menos constante, é um bocadinho maior nas primeiras horas do que nas últimas. E por isso, se nós dermos a glargina de manhã, na madrugada o seu efeito já vai ser um bocadinho menor, e isso pode ser interessante quando os doentes têm estas hipoglicemias noturnas. Por outro lado, a sua quantidade também pode ter de ser reduzida de forma a manter as glicemias normais. Também é importante que nestas crianças pequeninas que fazem hipoglicemias à noite, que a ceia seja reforçada e, como é óbvio, já falamos disso várias vezes na última vez, se isso for possível, uma criança pequenina com uma diabetes tipo 1 deve ser sempre tratada com uma bomba perfusora de insulina, porque isso permite-nos, por exemplo, ter diferentes basais para as diferentes horas do dia e jogar um bocadinho com a basal da noite, de forma a evitar estas hipoglicemias noturnas. Acordar a criança e dar-lhe sumo ou açúcar para evitar as hipoglicemias é aquela medida que não faz sentido, porque estamos a perturbar o sono da criança. O açúcar e os sumos são cariogénicos e depois de tomar um sumo à 1 ou às 2 da manhã, a criança não vai seguramente lavar os dentes, e por outro lado, porque isso vai condicionar de certeza picos de glicemia. Para além disso, estes hidratos de carbono de absorção rápida têm muitas vezes um efeito hiperglicemiante rápido, mas depois de relativa curta duração, e por isso podem-nos resolver o problema ali durante 1 hora ou 2, mas seguramente não nos resolverão o problema para a noite toda. As hipoglicemias noturnas acontecem com frequência nas crianças pequenas e os seus sinais e sintomas associados podem ser tão simples como pesadelos, um sono agitado, uma criança que está confusa durante a noite, com alterações do comportamento, e resultam muito da diminuição das hormonas contrarregulatórias durante o sono. E são uma preocupação, e eu posso vos dizer que nós na nossa unidade, salvo raríssimas exceções, nas crianças abaixo dos 5 anos nunca damos o análogo basal, neste caso era a glargina, à noite damos sempre de manhã por causa do risco destas hipoglicemias noturnas.
Quais são os fatores de risco para hipoglicemias? Por um lado, a idade, nós sabemos que a idade é, quanto mais jovens são as crianças, maior é o risco de hipoglicemias. Por outro lado, alguns regimes terapêuticos são mais hipoglicemiantes do que outros. Por outro lado, há hipoglicemias muitas vezes associadas ao exercício físico e é preciso que o doente saiba como é que deve fazer para para se adequar aos dias em que faz exercício físico ou para adequar as suas necessidades de insulina ao exercício físico. Nos adolescentes, o consumo de bebidas alcoólicas é um fator importante que está associado a hipoglicemias mais graves. Também o conteúdo de hidratos de carbono da refeição, uma doença aguda concomitante, por exemplo, uma gastroenterite, alguns fatores de índole socioeconómica e psicológicos e a coexistência de outras doenças autoimunes, ou seja, o facto de a criança também poder ter uma doença celíaca, uma insuficiência da suprarrenal ou uma tiroidite. E não se esqueçam que quando nós temos uma criança com hipoglicemias que não sabemos explicar, devemos sempre pensar se não podemos ter outra destas doenças autoimunes concomitantes. Depois, vocês poderiam pensar que doentes com hemoglobinas glicadas mais baixas tivessem um maior risco de hipoglicemias, mas na verdade não parece ser bem assim, e os dados do DPV, que é um estudo europeu que junta vários centros de diabetes em idade pediátrica e dados de vários doentes, vieram mostrar que na verdade não há hipoglicemias severas nas crianças com hemoglobinas glicadas abaixo de 7,5. Portanto, um controle glicémico mais rigoroso não parece associar-se a um maior risco de hipoglicemias. Muito pelo contrário, os doentes com hemoglobinas glicadas mais elevadas, muitas vezes falham algumas tomas de insulina e depois dão grandes quantidades de insulina com o objetivo de baixar rapidamente a sua glicemia, com um risco muito grande de hipoglicemias graves. Na criança pequena, as hipoglicemias são um desafio. Por um lado, as crianças pequeninas têm uma grande sensibilidade à insulina e, portanto, pequeninas quantidades de insulina dão geralmente variações de glicemia muito grandes. Por outro lado, há uma dificuldade grande na dosagem de insulina e vocês lembram-se na terça-feira quando nós fizemos as contas e verificamos que muitas vezes a meia unidade de insulina podia ser uma quantidade muito alta para uma criança muito pequenina. Por outro lado, é difícil detectar hipoglicemias em crianças pequeninas que muitas vezes não sabem falar ou que não conseguem explicar aquilo que estão a sentir. Por outro lado, as crianças pequenas dependem de outras pessoas para corrigir e detectar as suas hipoglicemias, portanto dependem que haja um cuidador, uma mãe, um pai, uma avó, uma educadora na escola, que esteja atento a elas e que saiba reconhecer as hipoglicemias e que as saiba tratar adequadamente. Por outro lado, têm muitas vezes um padrão alimentar e de atividade física muito variável, tanto estão 2 horas sentadas a brincar com um brinquedinho, como a seguir estão 2 horas a correr e a saltar, com resultados em termos de glicemias muito diferentes, e muitas vezes a alimentar-se também, tanto há uns dias em que têm muito apetite e até comem muito bem, como a seguir num outro dia são capazes de se alimentar muito mal e por isso é difícil adequar a quantidade de insulina àquilo que são as necessidades da criança. E muitas vezes também fazem longos períodos de jejum porque dormem durante 11, 12, 10 horas e, portanto, passam longos períodos a dormir em jejum. Temos agora um caso prático, é um jovem de 12 anos, diabético desde os 3 anos, está medicado com glargina 15 unidades às 22 e um análogo rápido antes das 4 principais refeições. Durante a aula de educação física, a jovem queixa-se de visão turva, fraqueza e sudorese, e há uma funcionária da escola que avalia a glicemia e verifica que a jovem tem 40 mg por decilitro, portanto tem uma hipoglicemia. Qual das seguintes é a atitude mais correta? Hipótese A, interromper a aula e colocar-se deitada com as pernas levantadas. Hipótese B, antecipar o almoço. Hipótese C, não administrar glargina nos dias em que tem educação física. Hipótese D, ingerir 15 gramas de hidratos de carbono de absorção rápida, por exemplo, açúcar. Hipótese E, ingerir 15 gramas de chocolate.
e o correto será ingerir 15 gramas de hidratos de carbono de absorção rápida. Então, como é que nós devemos atuar perante uma hipoglicemia ligeira a moderada, sem, obviamente, perda de consciência? Devemos fazer aquilo que nós chamamos a regra dos 15, que não é mais do que, primeiro, ingerir 15 gramas de hidratos de carbono de absorção rápida. O mais fácil é açúcar, mas podem ser géis de glicose, podem ser sumos, podem ser umas pastilhinhas, podem ser o que quiserem, mas um açúcar de absorção rápida. Se for açúcar, isto equivale mais ou menos a 2 pacotes de açúcar daqueles que acompanham o café. Depois, mais 15 gramas de hidratos de carbono de absorção lenta, por exemplo, 3 bolachas Maria ou meio pão de mistura, e depois avaliar a glicemia 15 minutos depois, para ter a certeza que já tem um valor normal. Portanto, a chamada regra dos 15 não é mais do que 15 gramas de hidratos de carbono de absorção rápida, seguidos de 15 gramas de hidratos de carbono de absorção lenta e depois, 15 minutos depois, verificar que a glicemia já esteja normal. Se não estiver normal, devemos voltar a repetir tanto os hidratos de absorção rápida como os hidratos de carbono de absorção lenta. Para corrigir hipoglicemias, não devemos usar chocolate, nem leite, nem bolos, porque são muito ricos em gordura. A gordura atrasa um bocadinho o esvaziamento gástrico e, portanto, a sua absorção é mais lenta. E por isso, se nós olharmos para aqui, esta menina tem uma hipoglicemia com um valor relativamente baixo e com sintomas importantes associados, ela tem de a corrigir e corrige-a com hidratos de carbono de absorção rápida. Chocolate, não, já sabem que tem muita gordura, atrasa o esvaziamento gástrico, tem uma recuperação mais lenta. Por outro lado, deitar-se com as pernas levantadas não vai ajudar, porque o que ela tem é uma hipoglicemia que tem de ser corrigida. Antecipar o almoço, também não, porque já sabemos que primeiro é sempre o hidrato de carbono de absorção rápida. E não administrar a glargina nos dias em que tem educação física também não faz sentido. Aquilo que podemos fazer sim é aconselhá-la nos dias em que tem educação física, se as hipoglicemias acontecerem sempre nesses dias, a diminuir, por exemplo, um bocadinho uma unidade da glargina na véspera, entre outras hipóteses que já vamos ver a seguir. Agora temos a mesma jovem de 12 anos, diabética desde os 3 anos, medicada com glargina 15 unidades às 22 e um análogo rápido antes das 4 principais refeições. Durante a aula de educação física é constatada palidez e sensação de mal-estar de instalação gradual, seguida depois de perda de consciência. Há uma funcionária da escola que avalia a glicemia, verifica que a jovem tem 40 mg por decilitro e a pergunta é qual a atitude mais correta. Hipótese A, colocar 15 gramas de hidratos de carbono de absorção rápida, neste caso açúcar debaixo da língua. Hipótese B, administrar glucagon intramuscular. Hipótese C, chamar os serviços de emergência médica. Hipótese D, levantar a jovem e forçá-la a ingerir água com açúcar. E hipótese E, procurar outra causa que justifique a perda de consciência. E aqui a correta é administrar o glucagon intramuscular. Portanto, no tratamento da hipoglicemia severa ou da hipoglicemia com perda de consciência, nós não devemos dar nada, nem colocar nada na boca de uma pessoa que está inconsciente, que está desmaiada. Isso tem um risco enorme, por exemplo, de pneumonia de aspiração, e por isso aquilo que devemos fazer idealmente é, se estivermos no hospital, podemos dar glicose endovenosa. Se não estivermos no hospital, deve ser dado o glucagon intramuscular ou subcutâneo. Os doentes diabéticos, idealmente, devem-se fazer acompanhar por uma destas ampolas de glucagon, tem aqui a imagem no vosso lado direito, que é preparada na hora, portanto tem uma solução que é preparada na hora e que é dada, por exemplo, na coxa, no caso de haver uma hipoglicemia com perda de consciência. Tem alguns efeitos adversos, nomeadamente associa-se a náuseas e a vômitos, e deve ser dado depois da pessoa acordar, deve ser dado na mesma os hidratos de carbono de absorção lenta. Mas no tratamento da hipoglicemia severa, e se vocês repararem, entre um caso clínico e outro, a grande diferença estava no facto de na segunda situação a jovem ter desmaiado, ter tido uma perda de consciência,
Na hipoglicemia com perda de consciência, na hipoglicemia severa, nós não devemos colocar nada na boca, nem açúcar, nem nenhum gel, nem pastilhas de glicose. Aquilo que devemos fazer é administrar o glucagon intramuscular, se o tivermos, obviamente, disponíveis. A hipoglicemia preocupa-nos porque há alguma noção de que hipoglicemias severas ou frequentes possam estar associadas, principalmente em idades mais jovens, a sequelas neurológicas. Mais ou menos 5 a 10% das mortes por diabetes mellitus tipo 1 ocorrerão por hipoglicemia. Isto não tem de ser diretamente por hipoglicemia, pode ser, por exemplo, por um acidente de viação, um acidente de trabalho no contexto de uma hipoglicemia. Há uma redução transitória na altura da hipoglicemia, da atenção e da memória, com interferência com atividades muito críticas, como sejam a condução ou a realização, por exemplo, de exames escolares. Não se sabe muito bem se isto só acontece nas crianças, se também acontece nos adultos, se apenas as hipoglicemias severas estão associadas a estas sequelas neurológicas ou se aquelas mais ligeiras também estarão. Por outro lado, as próprias hiperglicemias também parecem estar associadas a algum dano neurológico e, na verdade, no DCCT a frequência das hipoglicemias não pareceu estar associado a alterações cognitivas, muito embora algumas destas alterações possam ser muito subtis e difíceis de avaliar no âmbito de trabalhos de investigação. As hipoglicemias estão também associadas a vergonha, a isolamento, a medo, a ansiedade, tanto da criança como dos pais, que têm muito medo que a criança tenha uma hipoglicemia que não saiba resolver, uma perturbação muito importante do sono e uma qualidade muito importante e uma diminuição muito importante da qualidade de vida e, portanto, é importante que nós atuemos no sentido de as prevenir. Temos agora o caso de um jovem de 15 anos, jogador de futebol, com uma diabetes mellitus tipo 1 desde há 2 anos e uma hemoglobina glicada de 8%. Durante os treinos de futebol, ele para várias vezes para tomar açúcar. E a pergunta é o que recomendaria? A. Aumentar a insulina basal para não fazer qualquer bolos às refeições porque faz muito exercício. B. Reduzir o bolos de insulina da refeição prévia ao exercício. C. Ingerir 50 gramas de hidratos de carbono extra para exercício sem dar concomitantemente insulina. D. Parar de fazer pesquisas durante o treino porque já faz muitas pesquisas durante o dia. E E. Parar de fazer atividade física. E a resposta correta é reduzir o bolos de insulina prévia ao exercício. Nos doentes, nos diabéticos, antes do exercício físico, especialmente se há noção de que ocorrem hipoglicemias durante ou após o exercício físico, é muito importante que o análogo rápido seja reduzido antes da refeição, na refeição anterior à prática do exercício físico. Também pode haver necessidade de reduzir ligeiramente o análogo lento nos dias da atividade física. Imaginem que o jovem pratica futebol terça-feira às 6 da tarde, antes disso lancha, é importante que reduza o análogo rápido na hora do lanche, reduz mais ou menos em 20% a 30%, depende um bocado da intensidade da atividade física, e por outro lado também pode ser necessário reduzir o análogo basal, que neste caso era a glargina, nesses dias. Dar hidratos de carbono antes de fazer exercício sem dar insulina não é boa ideia, porque muitas vezes também acontece que o exercício físico se associa numa fase inicial a algumas hiperglicemias, especialmente o exercício físico associado assim à competição ou à vontade de ganhar, como é o caso do futebol, porque há um aumento de outras hormonas, nomeadamente a adrenalina, que pode levar a que numa fase inicial haja uma hiperglicemia e depois as hipoglicemias ocorram mais tarde. E portanto é importante que se dê um bocadinho de insulina para aquilo que se o jovem for comer, mas reduzindo a sua quantidade. Parar de fazer exercício físico por causa das hipoglicemias? Também não. A criança ou o jovem não deve parar de fazer exercício físico. Aliás, uma das medidas mais importantes para
prevenção das complicações da diabetes é exatamente o combate ao sedentarismo, portanto fomentar o exercício físico. Aquilo que é importante é que se saiba adequar a quantidade de insulina, os alimentos que o doente ingere antes do exercício, à atividade física que vai fazer, e nunca parar de fazer atividade física por causa das hipoglicemias. Agora, o João tem 12 anos, joga futebol 4 vezes por semana, está medicado com glargina 1 vez por dia e análogo rápido antes das 4 principais refeições. É verdade que, hipótese A, é necessário explicar que isto vai condicionar hipoglicemias e não há forma de as evitar. Hipótese B, é melhor diminuir a atividade física para impedir a instabilidade glicémica. Hipótese C, deve fazer exercício depois do almoço para não ter hipoglicemias. Hipótese D, é importante que determine a glicemia antes do exercício, a meio e no final, para se poder estabelecer um plano terapêutico adequado. E hipótese E, nos dias de exercício não deve tomar o análogo basal, a glargina. O que é importante realmente é que o doente determine a sua glicemia capilar com muita frequência naqueles dias, antes do exercício, eventualmente a meio e no final, para que se possa estabelecer um plano, ou seja, para que nós médicos sejamos capazes de lhe dizer quanto é que ele deve reduzir, se deve ingerir algum alimento antes do exercício ou não, se deve reduzir apenas o análogo rápido ou se também deve reduzir o análogo basal. Portanto, para isso é muito, muito importante, se estiver à nossa disposição, que o doente meça várias vezes a glicemia. Se nós tivermos a possibilidade de colocar um daqueles dispositivos de medição da glicose intersticial de que falamos na terça-feira, então isso também pode ser uma mais-valia, porque vai nos mostrar qual é o perfil das glicemias daquele jovem durante a prática de exercício físico. Já sabem que deixar de fazer desporto por causa das hipoglicemias nunca, o que nós temos é de adequar o tratamento da diabetes. E por outro lado, não fazer insulina nenhuma, por exemplo, deixar de dar a glargina ou deixar de dar a insulina rápida por medo das hipoglicemias, também nunca. Geralmente temos de diminuir a sua quantidade, mas nunca parar completamente. Senão podemos ter o risco contrário, que é o risco de, associadamente à prática da atividade física, termos, por exemplo, uma cetoacidose. Agora temos uma criança de 5 anos com uma diabetes mellitus tipo 1 diagnosticada há 3 meses e a mãe vem à consulta porque a criança tem tido vários episódios de hipoglicemia e teve inclusivamente uma hipoglicemia com perda de consciência na véspera. A criança está com um esquema de múltiplas administrações diárias de insulina, com glargina e um análogo rápido antes das refeições. E a pergunta é: qual é a falsa? Hipótese A. Esta criança pode estar em fase de lua de mel e pode ser necessário reduzir a quantidade de insulina administrada. Hipótese B. Podemos estar perante uma doença celíaca concomitante. Hipótese C. Esta criança não deve fazer qualquer atividade física, pois isto aumenta o risco de hipoglicemia. Hipótese D. Se tal estiver disponível, esta criança deve ser tratada com bomba de insulina. Hipótese E, se tal estiver disponível, esta criança beneficia da utilização de um medidor contínuo de glicose intersticial. E aqui a resposta errada será, ou a opção que não devemos tomar é: esta criança não deve fazer qualquer tipo de atividade física. Portanto, já sabem que não restringimos a atividade física, não restringimos o exercício físico, muito pelo contrário, nós queremos que as nossas crianças façam exercício físico, incentivamos-las para fazer exercício físico e por isso o segredo nunca é restringir a atividade física, é sim arranjar aqui algumas estratégias para minimizar o risco de hipoglicemias nas crianças. Reparem que aqui temos uma diabetes diagnosticada há 3 meses e por isso podemos estar de facto naquela fase de lua de mel ou fase de remissão parcial, se quiserem, que é exatamente aquela fase que geralmente sucede ao diagnóstico, em que há uma necessidade de insulina que é relativamente baixa e que até pode dar muitas vezes a falsa sensação de que a criança está a ficar curada da sua diabetes. Por outro lado, nunca se esqueçam também que hipoglicemias inexplicáveis, graves, podem ser um sinal, por exemplo, de uma doença celíaca concomitante, ainda mais de uma criança tão pequenina, com 5 anos, e como é óbvio, se nós estivermos disponível, já sabemos que nesta idade o tratamento ideal
passa por uma bomba de insulina e eventualmente também pela utilização dos medidores contínuos de glicose intersticial. Então, como já vimos nestes casos clínicos, há várias coisas que nós podemos fazer para prevenir as hipoglicemias. A mais importante delas é educar os nossos doentes no sentido de saberem reconhecer os sinais e sintomas, de saberem tratar adequadamente as hipoglicemias, aconselhá-los, por exemplo, a colocar uma pulseira identificativa para o caso de, por exemplo, haver alguma necessidade de ajuda, outras pessoas saberem reconhecer que aquele indivíduo é diabético e pode ter uma hipoglicemia. Depois, em termos da parte nutricional, ajudar o nosso doente a escolher os snacks, aquilo que come à ceia, ajudá-lo a escolher os alimentos que mais previnem as hipoglicemias, ensinar-lhe que diferentes hidratos de carbono são absorvidos de forma diferente, portanto não é a mesma coisa eu comer 15 gramas de refrigerante, de Coca-Cola, ou comer 15 gramas, por exemplo, de aveia, de farinha de aveia. Isso tem um efeito em mim que é completamente diferente e é importante que os doentes aprendam isso e percebam isso. E também, se eu comer um alimento que tem um teor maior ou menor de gorduras e de proteínas, isso também pode influenciar a forma como também pode influenciar o metabolismo da glicose e também vai influenciar a minha glicemia. Depois, relativamente ao exercício físico, vocês já sabem que é uma parte muito importante do tratamento e na qual nós queremos investir, mas é importante que o doente saiba adequar a sua insulina para antes e após o exercício e também saber escolher, por exemplo, alguns snacks que sejam mais próprios para o pré e o pós-exercício físico. A tecnologia, se a tivermos à disposição, pode ser muito útil na prevenção das hipoglicemias, nomeadamente o uso das insulinas mais recentes, dos análogos de longa ação e dos análogos rápidos, as bombas de insulina que têm uma série de funcionalidades, nomeadamente suspensões automáticas, bolos de tipos diferentes e que também nos podem ajudar, e também a monitorização contínua da glicose intersticial, que também nos pode ajudar, até porque muitas delas podem ser acopladas a alarmes e que também nos podem ajudar na prevenção das hipoglicemias. Já sabem que hipoglicemias inexplicáveis ou muito frequentes ou severas, não se esqueçam de pensar que podemos ter aqui uma doença de Addison ou podemos ter aqui uma doença celíaca e que este diagnóstico não nos deve falhar. E assim, de forma muito global, quais é que são as recomendações das sociedades científicas para a prevenção das hipoglicemias? Por um lado, é a avaliação frequente da glicemia, antes das refeições, antes de deitar e sempre que houver um sintoma que seja sugestivo de uma hipoglicemia. Por outro lado, a avaliação da glicemia de madrugada, especialmente se houver ali alguma coisa que nos faça pensar que a essa hora poderá não estar bem. Lembram-se na terça-feira daquele caso clínico, daquela jovem que acordava sempre com valores muito altos de manhã, porque tinha aquelas hiperglicemias rebound, compensatórias, pós-hipoglicemias de madrugada. Por outro lado, adequar os objetivos glicémicos do nosso doente. A educação para a diabetes, quanto mais o doente e a família conhecerem sobre a sua diabetes, melhor vão ser capazes de prevenir e tratar as hipoglicemias. Estes conselhos que devemos dar relativos à prática de exercício físico e depois, se pudermos, as insulinas mais recentes e o uso das bombas e dos sistemas de monitorização contínua. E termino só com uma curiosidade. Nós cá em Portugal temos disponível, cá em Portugal e em vários países temos disponível bombas que já estão, bombas de insulina acopladas a sistemas de monitorização contínua, como é o exemplo esta pertence à casa comercial Medtronic, é o modelo 640G, em que basicamente a própria bomba é capaz de suspender automaticamente a perfusão de insulina quando pressente ou quando atinge um valor em que acha que dali a algum tempo o doente vai estar em hipoglicemia. E se vocês olharem para o vosso lado direito, para o que é uma linha de um doente com este sistema de tratamento, podem verificar que aqui nestas zonas em que aparecem os dois risquinhos azuis, foram situações em que a bomba, a glicemia, neste caso a glicose intersticial, começou a diminuir e a bomba suspendeu automaticamente a administração de insulina
para evitar, e conseguiu assim evitar a hipoglicemia. E eu agradeço muito a vossa atenção e disponibilizo-me para responder a alguma pergunta e espero que tenha sido útil. Obrigada, doutora Rita. Obrigada por estes ensinamentos, pela partilha de experiências e de conhecimentos. Doutora Eugénia Macassa, quer apresentar a doutora Júlia? Sim, vou apresentar. Primeiro, começar por dizer também obrigada à doutora Rita. Não consigo pôr o meu vídeo aqui, estou com dificuldades em pôr, mas dizer obrigada à doutora Rita por esta excelente apresentação, foi didática, aprendemos muito. Queria agora pedir à doutora Júlia Vitorino. Doutora Júlia Vitorino é médica pediatra, que trabalha no Hospital Central de Maputo, e já com uma formação programada em endocrinologia pediátrica para ser feita em Portugal. Neste momento, ela trabalha na unidade de endocrinologia pediátrica de uma das unidades sanitárias de referência do país e presta assistência médica a pacientes pediátricos com diabetes. Gostaria de pedir à doutora Júlia para partilhar em poucos minutos a sua experiência na assistência médica a estas crianças com diabetes e com recursos limitados. Doutora Júlia, por favor. Muito boa noite a todos. Estão a ouvir? Boa noite a todos. Júlia, estamos a ouvir muito bem. Estamos a ouvir bem, Júlia. Vamos só tentar partilhar, pôr a tua tela em grande, que eu já pedi ajuda ao João, mas podes ir falando, à vontade, Júlia. Obrigada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que contribuíram para que esta formação se realizasse, e em particular a ELFOMOS, a Associação Médica Pediátrica de Portugal, a Ordem dos Médicos de Moçambique e de Portugal, a Associação Moçambicana de Pediatria, a IAKS. Também gostaria de agradecer pela oportunidade que me foi dada de poder participar deste webinário. Bem, vou falar do que acontece na unidade de endocrinologia pediátrica no Hospital Central de Maputo, em especial a diabetes. Dizer que até o momento nós temos um cumulativo de 171 crianças com diagnóstico de diabetes e que estas crianças são observadas em duas circunstâncias diferentes. Por um lado, estas crianças são observadas em regime de internamento, neste caso, quando eles já aparecem com o primeiro diagnóstico, caso de debut, ou em situações que eles já aparecem com a descompensação da diabetes. E numa segunda opção, estas crianças são observadas na consulta externa de pediatria e que estas consultas são feitas 3 vezes por semana, às segundas-feiras, terças e sextas-feiras. Para além destas consultas, também damos uma assistência à Associação Moçambicana de Diabetes, que se chama MODIA. Esta consulta é feita nas quintas-feiras, uma vez por semana. E deste cumulativo de 171 doentes, dizer que cerca de 96% destas crianças, no que concerne ao tratamento da diabetes, eles têm um regime de dupla dose. Uma minoria, que corresponde a 3,5%, tem um regime de múltiplas doses. Em relação à distribuição por faixa etária, dizer que a maior parte dos nossos pacientes diabéticos encontram-se na faixa etária acima dos 10 anos de idade, o que corresponde a cerca de 58% dos pacientes. E em relação à distribuição por sexo, não existe nenhuma diferença quanto ao gênero,
dizer que temos 50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino. Para além desta distribuição por sexo e por faixa etária, dizer que a maior parte dos nossos pacientes, eles entram, quando é a altura do diagnóstico, a maior parte entram em cetoacidose. São poucos casos em que eles aparecem com o diagnóstico de hiperglicemia. E dando resposta a esta situação, neste momento, encontramos alguma dificuldade em relação à monitorização do que é feito em relação aos pacientes, visto que a nossa população tem dificuldade nos seus recursos e as consultas que são feitas, nós fazemos o controle basicamente a cada 3 meses e, em particular, para os pacientes que têm um mau controle, um controle mau metabólico, as consultas não respeitam este intervalo de 3 meses. Elas podem ocorrer num período quinzenal, ou semanal, ou a cada 30 dias, de modo a poder controlar este mau controle glicêmico. Indo para aquilo que é o debut de caso novo de diabetes, dizer que neste momento nós observamos um aumento na incidência de casos novos de diabetes, comparando em relação ao ano de 2019, visto que no ano de 2019 tivemos um total de 21 casos novos diagnosticados de diabetes, em comparação ao ano de 2020, que ainda não findou, e temos um cumulativo até o momento de 25 casos novos de diagnóstico de diabetes. Isto que eu tenho para dar em relação àquilo que é a informação que o Hospital Central tem em relação à diabetes, e que isso não espelha a realidade do país, é só uma parte da população referente à zona sul do país. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenha passado um pequeno espelho daquilo que acontece ao nível do Hospital Central e basicamente na unidade de endocrinologia pediátrica, que neste momento conta apenas com 4 camas para o internamento. Obrigada. Doutora Catarina, quer avançar? Cá estou eu. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito rapidamente, agradeço mais uma vez à Else Formosa, especialmente à professora Carla Rega, este convite para participar nesta formação tão interessante e tão importante. Cumprimento também o Dr. Gilberto Manhissa, a doutora Eugénia e todos os presentes, que também foram muitos, que estiveram nesta audiência. Doutor Gilberto, vou talvez começar por aqui um bocadinho a discussão, se não se importar, e depois passar-lhe aí a palavra, espero que esteja de acordo. Doutora Rita, como sempre, uma aula, foi mesmo uma aula excelente, apontando todos os tópicos que qualquer um de nós considera essenciais quando falamos nas complicações agudas e crónicas da diabetes e como tratar, como prevenir, estava tudo lá de forma muito clara e compreensível. A doutora Júlia, com muito prazer que a conheço, mesmo sendo a tão grande distância. Bem-vindo ao mundo da endocrinologia e da diabetologia pediátrica. Foi com muito prazer que ouvi a sua apresentação e todos os dados que nos deu, que são preciosos para compreender um pouco a realidade em Moçambique e, neste caso, muito especialmente em Maputo, pelo que eu entendi. Estarei disponível para ajudar e para lhe dar uma mão e fazer as pontes que forem necessárias para que o vosso hospital e o vosso país possam melhorar os cuidados nesta área da pediatria. Falaremos nisso mais tarde em particular, está bem? Vou colocar aqui umas perguntas minhas e outras da audiência. Rita, eu acho que teremos que, em relação às complicações tardias, clarificar aqui pequenos aspectos. E um muito básico e que eu acho que é fundamental é: qual é o marcador da nefropatia diabética que nós utilizamos em pediatria? É a albuminúria, a microalbuminúria.
Portanto, quando a microalbuminúria é o primeiro sinal de que há algum sofrimento já renal. E quando há microalbuminúria, nós ainda estamos numa fase em que podemos fazer alguma coisa para atrasar e melhorar ou minorar e atrasar o aparecimento da nefropatia. Como é que se detecta a microalbuminúria? Podemos detectar utilizando este rácio na primeira urina da manhã, ou podemos detectar utilizando a urina de 24 horas, o que é um bocadinho mais moroso para os doentes, mas é perfeitamente possível. Tanto uma coisa como outra são válidas. A urina de 24, a microalbuminúria na urina de 24 horas até talvez seja a forma ideal, mas de uma forma mais simples e mais fácil para os doentes, se nós fizermos o rácio albumina-creatinina na primeira urina da manhã, conseguimos logo fazer aí um rastreio, assim, em grosso modo. E, portanto, valores acima dos 30... Valores acima dos 30 são considerados positivos, significa que há microalbuminúria, e a seguir a isso nós temos de ver, não significa que haja lesão renal, porque há outras causas, eu não falei aqui para não ser maçadora, mas há outras causas de microalbuminúrias tão simples como, por exemplo, a criança está com febre nesse dia ou ter feito exercício físico na véspera da colheita. Por isso, geralmente o que é que nós fazemos? Quando temos uma microalbuminúria positiva, tentamos perceber se a colheita foi feita de forma adequada e se não havia assim nada, por exemplo, a prática de exercício físico ou a febre, pudessem justificar esta alteração, e depois repetimos a colheita e geralmente aí na segunda vez nós na nossa unidade já usamos a urina de 24 horas. Muito bem, e outra questão é, a nefropatia, neste caso, e depois também a retinopatia, são reversíveis? Ou seja, quando há nefropatia e retinopatia, significa que já há algum dano àqueles dois órgãos, não é? Portanto, quando nós temos nefropatia, já há algum dano renal. Aquela fase de aumento do glomérulo, hiperfiltração, etc., já passou e já temos, de facto, algum dano renal. Agora, se nós a tratarmos, nomeadamente, se melhorarmos o controle metabólico, se controlarmos a tensão arterial, se insistirmos na prática de atividade física, se o doente seguir uma alimentação adequada e se usarmos um medicamento nefroprotetor, que na maior parte das vezes é um IECA, nós conseguimos atrasar a progressão desta lesão renal e muitas vezes conseguimos que a seguir o doente tenha já uma urina sem microalbuminúria. Exatamente, portanto a nefropatia sobretudo é reversível com a melhoria do controle da glicémia e com o controle da tensão arterial, isso é verdade. A retinopatia menos, mas hoje em dia existem formas de tratamento com laser que melhoram muito os graus de retinopatia diabética. Só mais uma pergunta acerca do que eu gostaria de lhe fazer para dar esta noção. Falámos muito de hipoglicemia e dos riscos da hipoglicemia, como prevenir, como tratar, mas em relação à hiperglicemia, quais são os valores? Imagino que não tem disponível a glicada, para fazer a hemoglobina glicada no centro. Que valores de glicemia aconselharia a ter para estar certa de que não vai haver complicações tardias destas micro e macrovasculares? Portanto, que valores aconselhar? Porque a hiperglicemia também tem muitos riscos, portanto não é só a hipoglicemia, mas a hiperglicemia. É verdade. Em jejum, um valor ideal entre 90 e 130. Os intervalos. 90 a 130 em jejum, idealmente. E eu diria que no pós-prandial tentar que nunca excedesse os 200, mas não sei o que é que se diria uma coisa diferente, mas acho que diria mais ou menos isto. Tentar que em jejum e no pré-prandial, portanto, tanto em jejum como antes das refeições, a criança tivesse entre 90 e 130 e tentasse que a seguir às refeições não ultrapassasse os 200. Eu acho que se nós conseguirmos que a nossa criança esteja nesta margem, conseguimos provavelmente que ela tenha, ou se nós pudéssemos fazer uma glicada que andará pelos 7, que não andará muito longe dos 7. Exatamente. 7. Portanto, entre os 70 e os 180, que no fundo é o alvo. Entre os 70 e os 180, que é o alvo daquele timing range. Exatamente. Portanto, é muito importante não deixar os nossos pacientes subir acima dos 180, 200, porque as lesões vão ficando permanentes nos vários órgãos e nas várias células sensíveis à hiperglicemia, não é? Exato. Era só esta noção que eu queria deixar, que não só a hipoglicemia, que deve ser detectada, diagnosticada, tratada, mas também a hiperglicemia. Doutor Gilberto, está-me a ouvir? Gostaria que intervisse ou que fizesse algum comentário, se tivesse esse gosto.
Eu não sei se consigo fazer-me ouvir. Sim, sim. Muito bem. Estou à espera que... em primeiro lugar, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer esta muito brilhante apresentação. Eu tinha dito que a sua primeira apresentação tinha sido maravilhosa, esta deleitou-me. Então, doutora Rita, os meus parabéns pelo trabalho excepcional que acaba de nos oferecer. Foi um trabalho extremamente útil, porque mais uma vez mostrou que é possível prevenir ou pelo menos retardar as complicações que a diabetes pode trazer, e sabemos que a qualidade da vida do doente diabético depende do nosso trabalho. E é justamente neste sentido que é muito importante que continuemos a focar o nosso interesse no uso da hemoglobina glicada, e eu acho que é um dos desafios que nós temos no nosso país, garantir que os nossos clínicos, quando abordam um doente diabético, se apercebam da importância da hemoglobina glicada no processo da prevenção das lesões microvasculares que foram aqui muito bem relatadas, e também o processo do seu despiste também estudado. Também nós ouvimos a doutora Rita falar-nos das hipoglicémias, os diferentes fatores de risco, como é que podem ser corrigidos. Também ouvimos a falar da regra dos 15, muitíssimo importante, porque a maior parte das vezes nós acabamos por ter opções como beba uma Coca-Cola, beba uma Fanta, beba um sumo, ou um chá com bastante açúcar, quando de facto existem estes instrumentos que são relativamente simples, eficazes, mas que não só garantem a subida das glicémias, mas ao mesmo tempo permitem que esta subida não seja brusca e acentuada, e que possa também criar o outro prejuízo que também queremos evitar que possa suceder. Achei muita graça que a doutora Rita tenha dito que é muito simples, podemos aplicar a glucagon. Nós ainda não temos a possibilidade de aplicar a glucagon, para nós ainda não é tão simples. A nossa aposta certamente que continuará a ser na educação dos doentes e dos seus familiares e de todas as pessoas que estão à volta do doente. E também nós vamos continuar a pautar por esta atitude. Havia o segmento que recomenda, por exemplo, em relação ao doente no dia que vai fazer alguma atividade física, onde no início a avaliação antes, durante e depois da atividade física seriam pontos de referência importantes para nós podermos dar as recomendações subsequentes. A questão que eu iria colocar neste sentido, nesta área, é: não faria sentido nós prosseguirmos com a avaliação até o momento em que cessa de haver descida da glicemia? O que é que acha sobre essa situação, doutora Rita? Eu acho que sim, até porque às vezes o que acontece associado ao exercício físico é que durante a prática de exercício físico não há hipoglicemias, e depois essas hipoglicemias ocorrem mais tarde, nas 8 horas seguintes. E por isso é muito importante, o que eu concordo a 100% com o Dr. Gilberto, que é importante que o doente saiba, que isto lhe seja explicado e que ele saiba avaliar a glicemia até esse período. Portanto, acho que sem dúvida, especialmente numa fase em que pode estar a haver algum ajuste da insulina e dos snacks, dos lanches que os doentes fazem antes do exercício, é muito importante que esta avaliação seja feita. Muitíssimo obrigado, doutora. Também achei muitíssimo importante, por exemplo, na sua abordagem, o uso da avaliação do crescimento ponderal, estatural, como uma das referências importantes para sabermos
a qualidade do desempenho que nós temos estado a ter em relação ao doente. Quer nos detalhar um pouco mais sobre este aspecto? Portanto, nós temos de ter a certeza que se o nosso doente estiver muito mal controlado, portanto, com hiperglicemias muito frequentes, não vai aumentar de peso, aliás, até vai emagrecer, e vai ter dificuldade em crescer. Se for uma criança pequenina, não vai crescer adequadamente, portanto, vai ter uma velocidade de crescimento baixa e pode ter até algum atraso na aquisição dos caracteres sexuais secundários. Nós vemos com alguma frequência, quando os doentes vêm com mau controle metabólico, por exemplo, no caso de termos as hemoglobinas glicadas, com hemoglobinas glicadas muito altas, que de uma consulta para a anterior o doente perdeu peso. E quando o doente perde peso, isso é sempre um sinal, assim, um sinalzinho, uma bandeirinha amarela, que nos deve fazer pensar porque é que o doente perdeu peso. O doente perdeu peso porque até começou a fazer mais atividade física e até de forma voluntária perdeu algum peso. O doente perdeu peso porque pode ter aqui, por exemplo, uma doença celíaca que não foi diagnosticada e que não está a aparecer agora. O doente perdeu peso porque não está a fazer insulina em quantidade suficiente. E por isso é muito importante que esta vigilância, se possível, se nós tivermos a possibilidade de ter no nosso consultório uma balança e um estadiómetro, é muito importante que essa vigilância do peso e da estatura seja feita em todas as consultas. Por outro lado, nós também não queremos que o nosso doente ganhe demasiado peso. Isso é uma coisa que nós, pelo menos aqui em Portugal, vemos com alguma frequência, que é os doentes depois do início do tratamento com insulina, a ficarem com algum excesso de peso. E nós sabemos que o excesso de peso é por si só um fator de risco para complicações da diabetes. E por isso nós queremos que a criança tenha um peso considerado ótimo, nem baixo, nem alto. E por isso é importante que essa vigilância seja feita idealmente em todas as consultas, para nós podermos acompanhar o crescimento da nossa criança, impedindo, por um lado, que ela não esteja a crescer porque tem alguma patologia concomitante ou porque tem alguma falta de insulina, seja essa falta até, por exemplo, voluntária. Às vezes nós vemos isso nos adolescentes que querem emagrecer e que propositadamente não tomam insulina porque sabem que isso as faz perder algum peso. E por outro lado, também não queremos que o doente ganhe demasiado peso. Não sei se respondi à questão. Acho que sim, perfeitamente, como nos habituou pela sua apresentação, abordagem muito profunda. Eu não sou pediatra, mas devido ao contexto em que o meu país se encontra, tenho sido obrigado a ver alguns doentes desta categoria. Então, quando chegam doentes desta natureza, normalmente eu faço a estimativa, faço a estimativa da altura esperada para a idade que apresentam e uso-a como referência daquilo que eu deveria esperar em termos de desempenho estatural destes mesmos doentes. É claro que também faço também o uso do seu peso. Doutora, a única parte que eu achei que nós ficamos com alguma sede de ouvir um pouco mais foi em relação ao dia em que a criança estiver doente com diabetes tipo 1. A situação em que a criança corre risco de fazer cetoacidose diabética. A doutora podia nos elucidar um pouco mais sobre esta questão? Então, nos dias em que a criança está doente, aquilo que nós vulgarmente chamamos os dias de doença, nós temos de ter particular aspecto a duas coisas. Por um lado, e sem querer agora ser redundante relativamente àquilo que já disse, mas algumas doenças, por exemplo, as gastroenterites, podem se associar a hipoglicemias, se a criança estiver com vômitos ou não se estiver a alimentar adequadamente, mas por outro lado, até o mais frequente é, nos dias de doença, haver hiperglicemias, com o risco, como disse o Dr. Gilberto, de cetoacidose. E porquê? Porque há aumento de hormonas relacionadas com o stress, com o combate à infecção, que fazem com que, ou que aumentam os níveis da glicemia. E por isso é muito importante que nos dias em que a criança está doente,
veja a glicemia de forma o mais frequente possível. Nós aqui em Portugal dizemos idealmente de 4 em 4 horas, se houver tiras disponíveis, a glicemia de 4 em 4 horas, e que veja outra coisa, que é os corpos cetónicos. Idealmente, se tivermos disponíveis, a cetonémia é mais fácil, como vimos no último webinar, é mais simples, é só picar o dedo e ler os corpos cetónicos, a cetonémia, mas para isso temos de ter os aparelhos, os leitores de cetonémia disponíveis. Se não estivermos e tivermos as tiras de cetonúria, eventualmente ir monitorizando a presença de corpos cetónicos na urina. Hiperglicemias com elevação dos corpos cetónicos, portanto com cetonémia ou cetonúria, significa que há um risco de cetoacidose e, portanto, deve ser reforçada a quantidade de insulina que a criança faz, a criança deve ser hidratada com líquidos não açucarados, por exemplo, água ou chá sem açúcar, e esta vigilância deve ser mantida de forma apertada e nas situações extremas em que temos hiperglicemias muito importantes, com cetonúria ou cetonémia muito elevada, deve ser um motivo para a criança recorrer aos serviços de urgência ou de emergência médica. Muito obrigado, doutora Rita. Muito Eu creio bem, que muito muito bem. para dizer, mas o tempo é curto e acho que o que nos resta como responsabilidade é aproveitarmos este momento para criarmos réplicas onde de facto possamos aprofundar não só estes temas, mas outros de interesse das múltiplas partes envolvidas. Professora Rego, mais uma vez, o nosso Canimambo aqui na nossa terra Canimambo é um profundo obrigado por tudo que tem estado a fazer por nós, mais uma vez a mostrar que é excelente a surpreendermos dia após dia por aquilo que tem estado a fazer. A professora Catarina não a conhecia, também tive imenso gosto em conhecê-la e amei as suas intervenções. E a doutora Eugênia, bom, somos colegas de longa data, conhecemos há bastante tempo, muito obrigado por ter me convidado. Doutora Júlia, muito obrigado pela sua sumária apresentação daquilo que acaba de nos dizer sobre o nosso hospital, certamente que assumiu os desafios que nós temos e acredito que a sua ousadia vai além de nos apresentar este sumário e daqui a algum tempo poderá nos apresentar formas mais contemporâneas, mais baseadas em evidências do tratamento dos doentes diabéticos que possam ser equiparadas àquilo que têm sido as práticas levadas noutras partes do mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Gilberto. Vou então encerrar esta sessão, agradecendo a todos a presença, a participação e todos os que quiserem e tiverem gosto, façam por favor o teste, que não vai ser muito difícil, demora apenas 30 minutos e vos dará acesso a um diploma. Muito boa noite a todos. Obrigada, professora Catarina. Obrigada, Rita, por esta fabulosa apresentação. Obrigada aos dois excelentes moderadores. Obrigada à doutora Eugénia e à doutora Fátima da AMOP pelo apoio. Em nome da Else Formose, um agradecimento a todos. Obrigada à Novo Nordisk. A indústria tem um papel crucial na formação e é uma honra nós termos a confiança da indústria para promover o conhecimento e a partilha de experiências com Moçambique. Foi excelente este webinar, este curso de endocrinologia. Rita, foste fabulosa, muito obrigada. Agora vamos ver o que é que os alunos aprenderam. Efetivamente vamos dar início ao teste dentro de momentos. Eu lembro que o teste durará no máximo, como disse a professora Catarina, 30 minutos. O teste é respondido online. O João poderá dar 1 ou 2 palavras para explicar. Só quem realizar o teste é que tem acesso a diploma final. Sendo que têm feito muitas vezes a pergunta, já está partilhado o link de acesso ao teste no vosso bate-papo, sendo que as apresentações, as sessões, não são as apresentações, estas sessões serão totalmente disponibilizadas, quer através do WhatsApp, que vocês depois podem partilhar e voltar a ver as vezes que quiserem, quer através do Facebook da Else Formose, a partir da semana que vem. E posto isto, desejo boa sorte no vosso teste, mostrem o que aprenderam e, sobretudo, o que pretendem fazer depois.
Convido-vos desde já para dia 16 e 18 da semana que vem estarem no curso pós-graduado de Gastroenterologia Pediátrica, que será coordenado pelo Dr. Francisco Mourão e pelos colegas de Moçambique. Boa noite, obrigada a todos, bom trabalho, bom teste e até à próxima. Rita, muito obrigada. Obrigada, Sr. Manhissa, obrigado, Sr. Bastonário.